Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 6 de agosto de 2026, quinta-feira, pessoal, por volta aí das 11h41 da noite. Começando rapidamente pelo calendário econômico, mais cedo tivemos aí os pedidos iniciais de seguro-desemprego, o resultado veio abaixo aí da previsão, que era de 203 mil novos solicitantes pelo benefício. Não foi suficiente para trazer um bom humor aqui nas três principais bolsas, todas fecharam no vermelho. S&P recuou 0,18, Dow Jones queda de 0,85 e Nasdaq também recuando 0,39. Pessoal, vindo para o Bitcoin, nós tivemos aí seguindo, né, o humor do mercado, recuo de 0,52. Neste momento, para nós, preço a mercado, 64.354 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as novas perspectivas aí de movimentação do preço. Agora, pela madrugada, até a próxima análise, se for realmente necessário, amanhã na sexta-feira, trazendo aí atualizações importantes, se não, somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos aí pontos importantes a serem observados. O primeiro era a questão de preferência nossa, manutenção por parte dos compradores da região aqui dos 64,5. A gente estava mais ou menos aqui, essa região. Naquela ocasião, os vendedores estavam sobressaindo um pouco mais, né? Logo após aí o término da análise, veio a reação, na qual seria bastante interessante porque sabíamos que os compradores, por natureza, iriam buscar a máxima de quarta-feira, região aí próxima dos 65 mil, e também poderia buscar a região importante dos 65.400, fazendo alusão àquele topo que a gente mencionou nas análises anteriores, o topo na qual a gente precisaria ultrapassar para a quebra de engrenagem da estrutura descendente, que ainda prevalece descendente, como vocês podem observar, mesmo a gente conquistando essa antiga resistência diagonal, fazendo aqui alusão ao sequenciamento lógico de topos descendentes. Então a gente acabou ficando aí na região de 65, pessoal, houve a reação, 64,5, sem muitas surpresas, evidentemente precisa estar atento ao mercado, a gente tenta passar os níveis para vocês observarem. Veio aí o volume comprador pela madrugada. E aí a gente acabou chegando, como eu mencionei, próximo dos 65, fazendo, né, inclusive um topo mais baixo do que de ontem, né, pessoal? Um pouquinho mais baixo aí. Isso não é um bom sinal, né? Já aparenta aí uma estrutura de topos descendentes, né? Falando de forma micro, não é um bom sinal. Pelo lado positivo, a gente observa que mesmo no diário prevalecendo a atuação dos vendedores, o volume foi inferior aos compradores na quarta-feira. Então, isso é um ponto positivo, mas nem tudo são flores, pessoal, porque teoricamente e novamente a gente vai precisar de uma atuação enérgica por parte dos compradores, pessoal. A gente vai precisar novamente, né, que eles atuem com ímpeto, né, justamente porque a gente precisa quebrar essa região dos 65. Eventualmente, com essa reação que a gente vai observando nesse primeiro momento, né, não adianta os compradores reagirem simplesmente, né, fazer inclusive um topo menor do que esses dois anteriores, né, porque não havendo volume comprador adentrando, força compradora, né, esses próprios institucionais, né, provavelmente sairão ao mercado, irão se unir aos vendedores e aí vem o despejo, né, pessoal, a recusa de preço, a busca por níveis inferiores. Então, assim, novamente temos um dia importante amanhã, né, os compradores eles precisam dar as caras, né, o cenário que vinha sendo bastante favorável vai ficando
um pouco mais nebuloso. É óbvio que amanhã muita coisa pode acontecer, só que a gente precisa observar nas próximas horas, né, qual será a real intenção do mercado. Analisando aí, pessoal, candlestick, volume, estrutura de preço, é imprescindível reduzir o tempo gráfico nesses momentos mais conturbados, mais nebulosos, né? Porque justamente quanto mais evidências a gente vai colocando na balança, sempre vai pesar para um lado. Então, foi o que eu falei para vocês. A gente precisa aí de uma reação bastante forte dos compradores, tá? Principalmente já para amanhã, que a gente precisa quebrar essa região de 65 para almejar a busca aí por esse topo tão importante no 65.400 e torcendo, evidentemente, para que possa superar, para aí sim concretizar a quebra de estrutura que até o momento vem se delineando de forma descendente. Lembrando, pessoal, região dos 64.100, ponto de decisão também, evidentemente, nas próximas horas, compradores, né, não colocando suas fichas, a gente precisa tratar como um ponto importantíssimo. Inclusive, a gente citou na análise de ontem, evidentemente, havendo aí a possibilidade de recusa de preço, né? Mercado vindo mais abaixo, haveria essa retração, esse pullback nessa região próxima de 64, né? Fazíamos alusão à média de 20 períodos no diário, a média de 20 períodos em 4 horas, abertura e fechamento desses 2 dias e a mínima desse candlestick vendedor na segunda-feira. Então veio aí próximo, né, do 64, 110, né? Aconteceu aí a retração, o pullback já era esperado também, né? Sabíamos do potencial conflito de interesses aqui na proximidade deste nível, sem muitas surpresas também nesse sentido. Muitas vezes a gente vai acabar tentando traçar aqui um cenário ligando um ponto ao outro, né? No final, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, né? Os níveis, teoricamente, costumam ser respeitados, então muitas vezes a gente pode acabar trocando a ordem de acontecimento, mas de fato, né, a gente consegue aí provar para vocês, né, aqui nas análises, se você pegar as anteriores, você vai ver que a gente tem um nível de assertividade bastante alto, né, ao que tange, né, possíveis cenários. Então, mais uma vez enaltecendo aí a aplicação do price action, princípios e fundamentos básicos, né, o respeito aí para uma região que a gente cravou na análise de ontem, teve um respeito bastante mútuo aí, né, pelo mercado. Então, pessoal, acho que é imprescindível aí novamente atenção no 64.100, tá? Fazendo alusão a esses pontos aí que foram citados. Por quê, pessoal? Nas próximas horas, né, os compradores não colocando aí a cara a tapa, evidentemente, né, estrutura de preço passar a ser descendente, volume vendedor sobressaindo, né, a partir do momento que começa a fechar o preço abaixo dessa região de 64.100, pessoal, isso pode ser um convite, né, para os vendedores continuarem buscando níveis inferiores de preço. E aí a gente já começa a trabalhar com algumas possibilidades aí, tá? A busca, por exemplo, no primeiro momento, região dos 63.850, fazendo alusão à mínima desse candlestick padrão de força. Então pode ser que aqui tenhamos, né, um pullback, uma retração. Evidentemente, também faltando aí condicionantes favoráveis nessa retração, né? Teoricamente, o range, né, ou o nível mais seguro seria novamente aqui o nosso suporte aí, ficaria mais ou menos na proximidade dos 63.600. Então pode ser que aqui tenhamos também uma retração, um bate-cabeça, né, os compradores evidentemente querendo a manutenção do preço acima, né, até pela conquista recente dessa referência, mas, né, aí serão outros 500, porque a gente vai ter que observar evidentemente o que teremos aqui para sabermos, né, as possibilidades aí de uma nova reação por parte dos compradores ou, né, confirmação de rompimento, e aí a busca por níveis inferiores, né, fazendo de forma automática a remoção dessa referência, né, não seria mais útil para nós nesse primeiro momento. Então a gente observa aí, pessoal, os compradores tentando, né, um ensaio de recuperação. A gente precisa de algo mais imponente, mais forte, né? Já é um ponto de vantagem em relação ao preço estar trabalhando acima da média de 20 períodos em 4 horas.
Mas a gente precisa de algo mais concreto, tá? Seria imprescindível, por exemplo, que esse candlestick atual, que para nós, em 4 horas, né, a gente tem mais 1h08 até o seu fechamento, à 1 da manhã, né, que prevalecesse aí a preferência dos compradores, tá? Ou seja, a gente já observa que o volume comprador seria, né, superior aos vendedores do candlestick anterior. Então, isso já seria um ponto bastante positivo. Então, a gente tem mais um tempinho aí para acompanhar, ver como será, né, o fechamento desse candle. Muita coisa pode mudar, né? Muitas vezes, eu, né, repito aqui para vocês, a gente precisa observar, ter paciência, né? Ainda temos um pouco de nebulosidade aqui no cenário. A gente vai tentar trabalhar esses extremos, esses pontos aí, obviamente, na busca de oportunidades, tá? Mas no geral, acho que é isso aqui no gráfico, pessoal. Vamos ver aí se os compradores conseguem a manutenção do preço acima, né, dos 64,100, evidentemente, né? Se a gente terá, de fato, aí prevalência dos compradores no fechamento deste candlestick atual, para a gente tentar um ensaio aí na busca novamente da região dos 65, e é imprescindível que a gente consiga superar esse nível, evidentemente, porque apenas uma aproximação, pessoal, não é o suficiente. Foi o que eu falei, faltando aí volume comprador, né? Esses próprios compradores podem desistir da operação, começar a sair a mercado, vem recusa de preço, unificação com os vendedores e aí a desova. E aí, evidentemente, a gente já começa a traçar outro cenário daqui em diante, tá? No geral, acho que permanece mais ou menos, né, o que a gente precisa, né, pessoal? Acho que não só conquistar aí a região dos 65 mil, mas também superar, né, esse topo anterior, para a gente conseguir quebrar essa engrenagem, né, e evidentemente começar a buscar uma estrutura ascendente. Mas aí a gente precisa aguardar, evidentemente, né, novas evidências condicionantes serão colocadas para nós aqui ao longo da linha do tempo. E o que a gente tem para hoje é basicamente isso. Esses são os pontos, né, este é o cenário. Vamos ver se a gente consegue, né, alguma coisa interessante aí falando, né, sempre pelo lado dos compradores, porque no longo prazo a gente quer que o Bitcoin, né, recupere aí, né, o seu preço, a gente consiga se aproximar do topo histórico o quanto antes, tá? Isso aí é a nossa intenção, é o que a gente almeja, mas antes de tudo a gente, né, precisa trazer com bastante transparência e responsabilidade o cenário, né, total diariamente para vocês, que é o nosso, né, intuito, é a nossa missão, né, trazer para vocês todas essas possibilidades, tá? Então acho que no gráfico é isso, pessoal. Acho que não tem mais nada aqui para a gente trazer, né? Vamos aguardar o fechamento aí, ver se de fato a gente tem esse ensaio, né? Lembrando que 64,100, ponto importantíssimo aqui, pessoal, a gente precisa manter o preço acima deste nível, caso contrário, a gente já sabe os pontos que a gente vai buscar abaixo, né? E evidentemente, mantendo acima, né? Os compradores colocando as fichas, a gente, né, vai buscar o 65 e torcendo para que a gente conquiste, né? Que venha aí uma porrada para a gente conseguir não só alcançar o 65.400, que é um nível bastante interessante para nós, mas que supere, né, para aí de fato quebrar essa engrenagem. Então, acho que é mais isso, não tem muito mais o que trazer para vocês. Então, tem dias que a gente traz um contexto um pouco mais complexo, mas é o que está mostrando para nós aqui. Evidentemente, vai ter dia que a gente vai conseguir cravar de fato, né, e a assertividade também vem nos acompanhando aí já há algum tempo, mostrando que a gente está no caminho certo. Beleza, pessoal? Então, no gráfico estamos ok, no livro, vamos ver se tem alguma alteração interessante. Aqui pelo lado dos vendedores, pessoal, livro pulverizado, acumulação só lá no 67, região da nossa resistência. É uma barreira imponente, 5,3 milhões de dólares, então, teoricamente mais tranquilo, 68. Comum, virada de milhar, 5,65 milhões de dólares, e aí mais acima, bem diluído também, pulverizado. Pelo lado dos compradores, também pulverizado, pessoal, com ressalva no 62, 7 milhões e 600 mil dólares posicionados para serem comprados, mas aí já estaria
na região desse suporte aqui, um pouco mais distante, mas é um ponto também a ser observado aí, né? Dependendo dos próximos acontecimentos. Então é isso, pessoal. De olho na tela. Vamos ver nessa 1 hora aí restante o que os compradores podem apresentar para nós. Esses são os pontos, né, importantes que vocês precisam estar atentos, né, ao cenário aí, às possibilidades. Evidentemente, havendo necessidade, a gente retorna amanhã. Ainda não viramos para sexta-feira. A gente retorna para trazer aí eventuais atualizações. Agora, né, caso fique mais ou menos dentro aí do que a gente colocou para vocês, a gente retorna na segunda trazendo aí todas as novidades aqui no Bitcoin e no mercado em geral. Fechado, pessoal? Então vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Beleza? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.